isso pode realmente funcionar, já que ele pode romper totalmente com a tradição e usar esse método não convencional de evolução. E agora ele está começando a entender os sentimentos dos pesquisadores evolucionários ao escolher o caminho evolutivo da Morphoelena Butterfly. Embora saiba que não poderia necessariamente evoluir para isso, ele sabe que não pode errar ao escolher a forma mais rara e usará os materiais necessários para essa forma como referência para outros caminhos evolutivos. Embora a doutora Liu esperasse que ele escolhesse a forma de grau mais alto, mas como ela já o havia avisado sobre o nível de dificuldade maior, ela simplesmente deixou para lá, pois decidiu aconselhá-lo a fazer os preparativos necessários antes de deixar o verme do algodão verde tentar evoluir, pois desperdiçar materiais evolutivos valiosos é uma coisa, mas se o verme do algodão verde não conseguir romper o casulo, ele pode ficar preso lá dentro e morrer. Para ajudá-lo a evitar isso, ela dá a Shiryu o guia detalhado de sua evolução, para que ele possa estudá-lo cuidadosamente e pensar antes de agir, o que ele entendeu bem. Com isso, Shiryu agora conhece as condições para evoluir para a borboleta Morphoelena, em particular os materiais, como um coração de luz juvenil, pétalas de girassol maduras, um núcleo fluorescente, cogumelos luminosos, pó de rocha solar e grama brilhante madura. Em seguida, o verme formará um casulo depois de consumir os materiais evolutivos preparados de acordo com a receita e, 30 dias depois, ele aprenderá a nova habilidade dentro do casulo, chamada raio arco-íris, da qual emergirá do casulo e se transformará na borboleta Morphoelena. Mas agora Shiryu percebeu que esse caminho era complicado. Além disso, ele podia dizer que esses materiais custariam um braço e uma perna só de olhar para seus nomes. Ele nem tinha certeza de que 10 milhões de dólares seriam suficientes para comprar todos eles. E até mesmo o bambu de ferro, que era o item de recurso de nível 1 mais barato, já era caro para ele. Então olhar para esses itens que são pelo menos de nível 3 o desanima. Então ele decide procurar um caminho evolutivo mais legal, já que é muito caro evoluí-lo para uma besta de nível mais alto. E eles só seguirão essa receita se não tiverem certeza de que podem ter sucesso com um método não convencional. Depois disso, o Dr. Liu se despede dele, parabenizando-o pelo excelente trabalho que ele fez ao criar o comedor de ferro e o verme verde do algodão, enquanto Shiryu está pensando profundamente, imaginando se é uma boa ideia para ele se juntar ao Departamento 11. Mas mesmo que ele continue dizendo que não quer voltar para sua antiga carreira, é exatamente como o Dr. Liu disse. Ele vai voltar para sua antiga carreira. Liu disse que, se ele fosse realmente contra a ideia, não teria entrado em contato com aquela estátua de pedra. Então decidiu aceitar seu destino e aproveitar o fato de que amanhã estaria ganhando dinheiro. Com isso, ele foi a um shopping center para gastar seu dinheiro, comprando um telefone, que ele queria especificamente para ser capaz de se conectar à internet, detectar níveis de energia e possuir um almanaque de bestas domésticas. O vendedor imediatamente lhe mostrou o modelo mais recente, o Almanac MBO, com entradas em 6.029 bestas e suas habilidades, além de poder detectar com precisão abaixo da classificação transcendente. No entanto, seu preço é de US$ 99.998 dólares, o que Shiryu acha caro, mas desde que contenha essas funções, ele ainda pode comprá-lo. Então ele pergunta ao vendedor se pode experimentá-lo, o que o vendedor aprova. Então ele tenta identificar o animal mais próximo que vê, que é um cão mecânico. Surpreendentemente, tem uma habilidade de alto nível, o que o faz pensar se haverá um bug se ele tentar copiá-lo. No entanto, ele logo percebe que seria difícil tocá-lo depois que ele se autodestruísse. Além disso, Eleven e o verme do algodão verde não têm. Não há necessidade de uma habilidade como essa, então ele decidiu não copiá-la. Ao mesmo tempo, ele ficou surpreso com o fato de o telefone detectar o nível de crescimento do cão mecânico com a função básica de detecção de ondas de energia, que é a função de que ele mais gosta, porque ele pode ser um aluno brilhante, mas a maior parte de seu conhecimento é sobre criaturas transcendentes. E ele nunca ousaria dizer que conhece todas as outras também, mas com esse telefone, ele pode obter as informações relevantes assim que encontrar uma nova fera, o que facilitará sua jornada com a ajuda da tecnologia, mas é muito caro e, se ele o comprar agora, esvaziará sua conta bancária e, se os 10 milhões de dólares que o Dr. Lu prometeu não forem transferidos para sua conta amanhã, ele e Eleven terão que comer terra. Com isso, ele percebeu que deveria ter vindo aqui amanhã. Mas como já estava aqui e o Dr. Lu já havia lhe dado um guia raro, ele teria que comprá-lo amanhã. Lu já havia lhe dado um guia raro do caminho evolutivo, então não havia razão para ela mentir para ele sobre os 10 milhões de dólares. Como resultado, ele decidiu levá-lo, o que deixou o vendedor feliz. Depois disso, Shiryu estava andando pelo shopping enquanto pensava em como Eleven estava comendo muito bambu de ferro ultimamente. Ele adora bambu, mas também está na hora de dar uma melhorada.
Então ele entrou em uma loja de animais para tentar comprar um pouco de madeira com núcleo de metal. Como o nome sugere, é um tipo de material de madeira que contém minérios de metal. É uma das plantas espirituais com conteúdo único. Também é um dos alimentos para comedores de ferro. Por ter os atributos de metal e madeira, pode melhorar o coração e a vitalidade de um comedor de ferro. E a madeira de coração de metal tem um conteúdo nutricional mais alto do que o bambu de ferro, mas geralmente é consumida por comedores de ferro de nível transcendente, já que os comedores de ferro de nível inferior podem ser facilmente superalimentados. No entanto, é improvável que Eleven seja dominado, porque sua ingestão calórica é várias vezes maior do que a de um comedor de ferro comum, e seu volume de treinamento também é várias vezes maior que o de um comedor de ferro comum. Então Shiryu percebe que isso seria perfeito para Eleven. Além disso, não há necessidade de mudar a dieta do Vor no momento, então ele decide ignorar isso. E há também um suplemento de nível superior, mas ele ainda tem suas pílulas, então ele passa isso também. Alguns momentos depois, Shiryu estava agora deitado em sua cama, ocupado ajustando seu telefone para uso pessoal. Com isso, ele finalmente poderia obter informações da associação de treinadores em seu telefone, de modo que não precisaria mais ir lá pessoalmente. Para sua surpresa, a associação acabará de enviar uma mensagem informando que a ruína do bairro da Garra já estava aberta. No entanto, Shiryu continua cauteloso com relação a isso, porque quem sabe se há algum tesouro dentro da ruína, pode haver apenas monstros. E ele percebe que é exatamente por isso que o Dr. Liu disse que é possível que ele vá até a ruína. Liu disse que é possível entrar na ruína sem usar sua identidade como membro do Departamento dos 11. Eles estão tentando usar os exploradores como alimento para as feras e exigem que os exploradores tenham um certo nível de habilidades de combate. Portanto, deve haver uma pegadinha nisso. Com essa percepção, ele primeiro decide ver se alguém compartilhou suas experiências de exploração de ruínas no passado, mas antes que ele possa fazer isso, sua atenção foi desviada para seu animal de estimação, dizendo-lhe que eles estão morrendo de fome. Mas como ele terá uma pilha de dinheiro amanhã, ele declara alegremente que eles vão comemorar esta noite. Como resultado, a comida que ele preparou parecia mais apetitosa do que antes. Então, sem hesitar, eles a devoraram como se não houvesse amanhã e, enquanto comiam, Shiryu disse a Eleven que eles se preparariam para o treinamento de combate na selva depois, para o qual Eleven estava sempre pronto. E aquele tatu de gelo e os ratos terrestres não foram suficientes para que ele mostrasse totalmente os resultados de seu treinamento. E depois de conhecer o Leão do Vento e a pressão que sentiu dele, ele estabeleceu a meta de desafiá-lo, mas tem certeza de que não conseguirá derrotá-lo em seu nível atual. Shiryu também sabe que, como o Leão do Vento é uma fera de nível superior, a pressão que ele exerce sobre feras jovens como Eleven é forte, mas a pressão emitida por feras de nível de Lorde é muito mais forte, pois pode matar instantaneamente feras de nível inferior. E a única maneira de uma fera aprender a intimidar é quando ela atinge o nível soberano. No entanto, ele já copiou intimidar, então, assim que Eleven aprender isso, ele ganhará qualidades reais e talvez aprenda as habilidades de nível soberano mais cedo. Com isso, eles estão mais determinados do que nunca a entrar na região inexplorada e, pelo que Shiryu percebeu, eles são basicamente classificados de acordo com o tipo de fera que derrotaram ou com a escassez de recursos que encontraram no treinamento na selva. Assim, eles podem deixar a luta para Eleven e, com a seda de verme, a coleta de recursos será muito fácil. No dia seguinte, o Dr. Liu visita Shiryu para lhe entregar seu cartão cheio de dinheiro, sua carteira de identidade e a carta de recomendação para a Academia Bamboo Rock. Com essa carteira de identidade, ele tem permissão para explorar a maioria das ruínas e também pode entrar nas ruínas de Pinshin com essa carteira de identidade. Há também as ruínas do Dragão de Gelo na Montanha da Neve, mas ela sugere que ele explore essas ruínas depois que estiver tão poderoso quanto um profissional, pois ele não conseguirá sobreviver às temperaturas congelantes mesmo com roupas quentes em seu estado atual. Além disso, ele poderia pedir guarda-costas quando explorasse as ruínas do Dragão de Gelo, mas ela não achava que ele poderia ter guarda-costas para a região inexplorada que ele havia liberado, porque, como ele havia dito a ela, era um caso especial. Então, não havia nada que ela pudesse fazer, mas Shiryu entendeu e, em vez disso, pediu mais informações sobre a região inexplorada, para ajudá-lo a entender melhor no que ele está se metendo e, se for muito perigoso, ele terá que passar. E como Shiryu já sabe que as regiões inexploradas são as antigas dimensões de domesticação dos treinadores que já viveram lá, foi mais fácil para a Doutora Liu explicar a ele que essa também é a razão pela qual os treinadores são os únicos que podem entrar nelas sem problemas e de acordo com sua experiência, se a classificação do treinador for muito alta.
sua própria dimensão de domador e a região inexplorada se repelirão e, mesmo que eles consigam forçar a entrada, isso pode fazer com que a dimensão entre em colapso, o que seria uma grande perda para eles. Afinal, as ruínas em si são os bens mais valiosos. Com isso, Shiryu agora sabe que sua suposição estava correta e que todos eles eram apenas bucha de canhão. Se não fosse por esse motivo, não haveria como a associação e Ping Xing permitirem que os treinadores de torre vasculhassem as ruínas importantes. Como o Dr. Liu continua, informando de que as ruínas também são do tipo desafio, o treinador deve tê-las modificado dessa forma, porque o treinador deve ter querido treinar a nova raça de treinadores de sua tribo, de modo que os treinadores que entrarem nas ruínas serão transportados para ambientes diferentes e ficarão isolados uns dos outros, e clones de seres elementais aparecerão dentro dos ambientes, e os treinadores só poderão passar para o próximo ambiente derrotando os clones. É como um desafio com estágios. Os treinadores do exército de treinadores de Ping Xing já estão explorando as ruínas enquanto falam, mas os resultados são decepcionantes. Os treinadores da torre de Ping Xing são muito fracos. Se isso continuar, eles não terão escolha a não ser permitir que outros distritos ou cidades explorem as ruínas, se seus próprios treinadores não progredirem. Isso seria um grande desperdício de uma oportunidade para a cidade. Mas Shiryu não se importa com isso, porque seu bem-estar é sua prioridade. Então ele pergunta a ela se é perigoso lá dentro, ao que ela responde que eles ficarão bem, já que os seres elementais têm como objetivo principal derrotar seus oponentes, não matá-los. Mas ainda assim será perigoso se o treinador for muito fraco. Por falar nisso, ela lembra a Dra. Liu de compartilhar com ele um link para um site. Ele pode conseguir um bom negócio ao comprar materiais de reprodução aqui. Se usar seus recursos atuais com sabedoria, ele se tornará um treinador profissional em pouco tempo. De qualquer forma, ele pode esquecer as ruínas do dragão de gelo por enquanto e fazer da região inexplorada sua prioridade atual. No entanto, Shiryu agora está pensando em se aposentar, já que ainda parece perigoso. Mesmo os treinadores do exército não conseguem lidar com isso, mas a Dra. Liu não pode aceitar isso. Então ela tenta convencê-lo explicando que ele não precisa limpar todas as ruínas para investigar a verdade por trás da história da cidade de gelo, já que deve haver pistas dentro do ambiente individual, e seu talento para ouvir deve ser útil, afinal, foi ele quem desencadeou o aparecimento das ruínas. Dito isso, ele ainda deve possuir algum nível de força. Então, antes de sair, ela o aconselha a ir ao ginásio Bamboo Rock e deixar seu Iron Eater aprender duas novas habilidades, porque conhecer Harden sozinho não será suficiente. O que ele entendeu agora estava resolvido. O Dr. Liu foi embora, enquanto Shiryu estava pensando profundamente, percebendo que seria melhor participar do teste prático organizado pela Associação de Treinadores primeiro. Deve ser uma opção mais segura, porque se ele conseguir passar no teste, ele deve ser capaz de sobreviver às ruínas, e se não conseguir resultados aceitáveis no teste, ele pode esquecer a exploração, já que permanecer vivo é mais importante do que qualquer outra coisa. Liu estava pensando seriamente em recrutar Shiryu, já que ele tinha os talentos e um histórico próprio, mas ele estava muito fraco no momento, então o alto escalão não concordaria em fornecer recursos a ele. No entanto, isso também não era uma coisa ruim, já que investigar a verdade por trás da história da Cidade do Gelo por conta própria também seria uma oportunidade perfeita para treinar Shiryu, e ela já havia conversado com o alto escalão, então Shiryu seria seu assistente assim que ele se tornasse um membro oficial. Isso era o quão séria ela estava sobre assumir Shiryu para si mesma, já que ela esperava que Shiryu passasse no exame profissional em 6 meses a partir de agora, e agora que o Dr. Liu se foi, Shiryu não teria mais forma. Liu foi embora. Shiryu informa a sua fera que eles terão que se esforçar mais de agora em diante, enquanto ele não pode deixar de ficar impressionado consigo mesmo, apesar de ter voltado a se dedicar ao trabalho arqueológico. Ele se juntou a uma organização de alto nível no espaço de poucos meses, então não há dúvida de que ele ainda é excepcional, mas ele não usará sua identidade por enquanto, apesar de ser útil. É como a caixa de Pandora, usá-lo poderia significar problemas para ele. Então, ele o guarda por enquanto. De repente, 11 ganhou outro nível, o que deixou Shiryu orgulhoso, pois ele notou que 11 agora tinha cerca de 1 metro de altura, então 11 parecia ter o dobro de seu tamanho em comparação com quando ele o conheceu na base de criação do Iron Bamboo. Apesar disso, Shiryu assumiu que isso era normal, ele ganhou um nível, afinal, com isso, Shiryu trouxe um pouco de comida para parabenizá-lo, o que 11 ficou muito agradecido. Enquanto Shiryu usava sua Pokédex para verificar o progresso deles, ele não pôde deixar de se sentir animado ao imaginar que notas ele poderia obter com esses dois, se ele passasse no teste prático de natureza selvagem organizado pela Associação de Treinadores. Mais tarde, Shiryu estava agora dentro da Associação de Treinadores, mas, para sua surpresa,
Inúmeras pessoas estavam tentando se inscrever para um teste. No entanto, ele decidiu não deixar que isso o incomodasse, porque parecia que uma multidão de treinadores sem potencial seria desqualificada imediatamente, e os treinadores com potencial seriam enviados para as ruínas para serem treinados. Por meio desse processo, a Pynchon teria um novo lote de treinadores estagiários que poderiam fazer o exame de treinador profissional. Portanto, mesmo que custe $10.000 para se inscrever, vale a pena se ele puder ter a experiência de fazer parte de uma equipe profissional. Alguns momentos depois, todos os participantes foram informados sobre o local do teste e que o teste começaria em 3 dias. Pouco depois, chegou o dia do teste e uma multidão de pessoas se reuniu no sopé da montanha Tianming, onde o teste começaria. Mas, quando Shiryu chegou, sentiu um medo percorrê-lo, pensando que estava sendo assediado por espíritos impuros antes do teste. Felizmente, era apenas Shinkai, o que deixou Shiryu ainda mais preocupado, pois ele perguntou o que havia acontecido com ele e se ele havia comido os suplementos como se fossem doces, o que Shinkai claramente havia feito. Mas ele ficou muito feliz porque o método de treinamento de Shiryu funcionou e, graças a isso, seu tatu de gelo agora está no nível 7. No entanto, Shiryu não gostou de saber que ele estava abusando de sua saúde só para vir aqui com uma fera de nível 7. Seu tatu de gelo não conseguia nem mesmo levar um único golpe de 11 no passado, então ele se pergunta o que Shinkai está fazendo aqui. Então, ele pergunta a Shinkai se ele está sozinho, pois está preocupado porque ele não parece estar em boa forma. Mas, felizmente, Shinkai está com seus colegas de classe e até o professor veio torcer por eles, então não há motivo para preocupação. Shinkai conta a Shiryu o que aconteceu com a estátua que eles estavam vendo antes e como foi emocionante. Shiryu não pode deixar de sorrir, pois foi por causa dele que a estátua explodiu. Em seguida, Shiryu aconselha Shinkai a não se exaurir dessa forma e a se conter, mas Shinkai não dá ouvido, pois acredita que o potencial dele e de seu tatu de gelo ainda pode ser explorado. Ele garante a Shiryu que tudo correrá bem, mas quando ele ouve que 100 candidatos serão designados para cada local de teste e que apenas os 20 melhores poderão entrar nas ruínas, Shinkai não tem certeza se conseguirá passar no teste. No entanto, Shiryu o conforta, dizendo que não se preocupe, pois ele é um aluno excepcional e tem um tatu de gelo de nível 7. Portanto, é bem possível que passe. Depois disso, Shinkai reflete sobre como a força do comedor de ferro de Shiryu ultrapassou seu nível de crescimento. Então Shinkai agora acredita que seu tatu de gelo pode muito bem fazer o mesmo. A propósito, Shiryu pergunta a Shinkai se ele já participou de eventos semelhantes a esse. Shinkai responde que a escola já organizou algo parecido no passado, mas em uma escala menor, então não é nada comparado a isso. Shiryu lhe perguntou isso, pois era a primeira vez que ele visitava um lugar perigoso desde sua transmigração. Como resultado, ele não consegue ficar parado e está mais animado do que imaginava. Shiryu então pergunta se as meninas também estão lá, mas Shinkai lhe diz que não. Ele explica que o Jinjin queria ir, mas seus pais não permitiram. Quanto a Yui, seu comedor de ferro mal consegue pegar um rato, então ela certamente não poderia lutar no teste prático. Mas antes que eles pudessem conversar mais, Shinkai foi chamado por seus colegas de classe. Então, ele deixou Shiryu. Agora que Shiryu estava sozinho, ele notou alguns treinadores em grupos com seus equipamentos idênticos. Ele se perguntou se eles haviam sido contratados pela empresa de segurança ou se eram do exército de treinadores. Mas como eles tinham bestas padrão, Shiryu concluiu que deviam ser do exército, o que o faz pensar que entrar para o exército de treinadores pode não ser uma má ideia, apesar da falta de liberdade. A associação cobre todos os custos do treinamento e os treinadores também têm empregos após o treinamento. Ele teria se juntado a eles se estivesse preparado para passar pelo treinamento rigoroso. E enquanto ele estava sonhando acordado, o homem encarregado do local o chamou. Ele ordenou que eles se calassem, pois era hora de todos fazerem fila e assinarem um formulário de responsabilidade de segurança e, enquanto faziam isso, ele os informaria sobre o teste prático. Em primeiro lugar, ele é a pessoa encarregada do teste prático na montanha Tianming. Seu nome é Zhou Wanshan. Há também 4 instrutores profissionais e uma equipe de guardas de segurança com ele. Todos receberão um livreto assim que terminarem de assinar o formulário. A montanha está cheia de feras e recursos raros, mas não se preocupe, pois suas identidades e pontuações correspondentes estão registradas nesse livreto. Eles ganharão pontos e melhorarão sua classificação nesse teste caçando feras e coletando recursos raros. Além disso, todos receberão equipamentos que poderão usar para pedir ajuda, e há pontos de segurança espalhados pela montanha, com guardas de segurança posicionados lá,
mas eles sairão do teste se tiverem pedido ajuda. Eles podem entregar seus saques aos guardas nos pontos de segurança, pois serão eles que registrarão suas pontuações. Tudo o que eles precisam fazer é marcar o máximo de pontos possível em 3 dias. No final do teste, os 20 melhores treinadores com as pontuações mais altas se qualificarão para entrar nas ruínas. Enquanto isso, o professor os despreza por quererem ser trainees novamente, pois as ruínas não permitem a entrada de treinadores de alto nível. No entanto, eles não têm intenção de baixar a guarda, pois sua prioridade é garantir que não haja vítimas. Enquanto isso, Shiryu lê o manual que lhes foi dado e, em uma inspeção mais detalhada, um único rato vale 20 pontos, o que é muito, mas eles parecem ser muito mais resistentes do que os ratos terrestres. Além disso, ele não consegue acreditar que há uma Piton raivosa aqui. A associação não recomenda que eles caçem essa Piton, mas oferece 4.000 pontos por ela, o que a torna ainda mais tentadora, pois é o equivalente a 200 ratos terrestres. No entanto, isso é claramente preparado para treinadores que estão absolutamente confiantes em sua própria força. Mas, para ser sincero, a habilidade de fúria da Piton é interessante, pois a fera pode obter um aumento geral de força e velocidade depois de usá-la. Mas o animal também perde todo o senso de razão. No entanto, essa desvantagem deve ser superada se o domínio da habilidade for elevado ao nível perfeito. Portanto, ele estava pensando em adquirir essa habilidade, e um devorador de ferro berserker parecia tentador. Mas sua atenção foi rapidamente desviada quando ele viu as informações sobre uma gosma elétrica, pois essa é uma criatura especial que só pode ser encontrada em outras nações. Mas o que o surpreende ainda mais é que ela tem uma capacidade de amplificação. Portanto, se ele não estiver enganado, a amplificação é uma habilidade que deve permitir que a fera mude de tamanho à vontade. Ela pode encolher ou crescer. Quando reduzida em tamanho, a fera pode manter sua resistência e acelerar sua recuperação. E, ao se metamorfosear, o monstro sacrifica a velocidade pela força. E essa parece ser uma excelente habilidade para Eleven. Portanto, é uma habilidade que ele definitivamente quer ter em sua coleção. E somente os Slimes teriam habilidades como essa. Portanto, ele está determinado a caçar esse slime em particular. Pouco tempo depois, o comandante informa a todos que o teste começará em 30 minutos. Eles devem comprar alimentos e remédios na loja próxima antes do início do teste. Porque, uma vez que pisarem na montanha Tiamin, eles não poderão sair de lá por 3 dias, a menos que haja circunstâncias excepcionais. Com isso, Yuan se certificou de que tinha o que precisava, enquanto desejava ter um item de armazenamento agora mesmo. Porque é um incômodo carregar todos esses itens, e ele também estará coletando itens. Mas ele também se lembrou de que as ruínas de Pinkin parecem ser um objeto espacial enorme, que pode até abrigar criaturas vivas. Portanto, nesse caso, não é impossível que este mundo tenha algo semelhante. Mas antes que ele pudesse terminar sua linha de pensamento, foi interrompido por Shinkai, o que o fez amaldiçoar a maldita coisa em sua cabeça. Como esperado, Shinkai se aproxima dele para perguntar se ele quer formar uma equipe com eles, na qual planejam caçar a Piton preservada, já que seu tatu de gelo pode restringir seus movimentos e um de seus colegas de classe, que tem uma fera do tipo elétrico, pode eletrocutá-la. Mas antes que Shinkai possa explicar melhor seus planos, Shiryu pergunta se eles têm permissão para formar equipes e como os espólios serão divididos. Então, Shinkai esclarece que o supervisor não disse que isso é proibido e que deve haver recursos escassos suficientes para todos ao redor dos lagos de Piton Berser. No entanto, Shiryu tinha outro objetivo em mente, por isso recusou a proposta e foi embora antes que Shinkai pudesse convencê-lo ainda mais. Ele fez isso porque acredita que será mais eficaz se agir sozinho do que se unir a pesos mortos como eles. No capítulo anterior, quando chegou o dia do teste, muitas pessoas se reuniram no pé da montanha onde o teste começará. Surpreendentemente, embora Shinkai estivesse lá, ele esperava formar uma equipe com Shiryu. No entanto, Shiryu acredita que isso só o deixaria mais lento, então ele recusa a proposta de Shinkai e faz o teste sozinho. Agora vamos à próxima parte. O comandante deu início ao teste ordenando que eles entrassem na montanha por uma das 4 entradas. Depois disso, o treinador profissional enviou vários pássaros mecânicos para observar cada movimento deles, especialmente aqueles que estavam passando pelas feras de 4.000 pontos, pois o comandante não quer ver treinadores inconscientes ao seu redor. Enquanto isso, Shiryu convocou Eleven, que estava mais enérgico do que nunca, procurando oponentes enquanto vigiava os arredores. Mas antes que ele pudesse alcançar a zona magnética, havia o lodo elétrico. Primeiro, ele tinha que atravessar a floresta de javalis. Então, Shiryu decidiu caçar alguns javalis enquanto passava. Foi uma excelente decisão de Shiryu, mesmo que seja difícil lidar com os javalis espinhosos por serem tão poderosos, eles valem mais do que esses ratos. Eles são perfeitos para começar. Como resultado,
Seus olhos se iluminam ao verem o primeiro javali que encontram. Pouco tempo depois, o javali os ataca, já tendo decidido em quais partes do corpo eles se banquetearão primeiro. Com isso, Shiryu diz a Eleven para tomar cuidado com suas defesas, pois ele petrifica qualquer um que atingir. No entanto, ele ataca principalmente por meio de investidas. Como resultado, ele se aproxima com confiança. Ele ativa o Super Voo para se esquivar por pouco do ataque do javali. Com isso, ele foi em vão. Ele estava no ponto fraco do javali ou o javali não tinha outra maneira de contra-atacar. Então, sem hesitar, ele se aproximou de uma árvore. Antes que o javali pudesse se recuperar, ele já tinha seguido seu ataque, derrubando o javali completamente com uma cabeçada. Com isso, ele ganha 350 pontos com uma facilidade surpreendente, enquanto Shiryu confirma com seus próprios olhos que ele chegou a um nível totalmente novo em termos de força de combate. E, embora seu trunfo de gelo também pudesse derrotar javalis, ele achava que demoraria mais agora que o javali estava todo amarrado. Shiryu alegremente deu a Eleven a corda para arrastar o saque à medida que avançavam, o que Eleven recebeu de bom grado, pois é sua parte favorita. O treinamento de força durante o qual ele admira a ideia maravilhosa que teve. Usar o javali que ele havia derrotado como equipamento de treinamento digno de seu treinador. Ao mesmo tempo, o guardião ficou surpreso ao ver que alguém já havia marcado os primeiros pontos na floresta de javalis, onde um treinador estagiário havia eliminado um javali espinhoso na entrada. Mas o que os surpreendeu ainda mais foi a identidade do herói. A julgar pelo seu tamanho, ironicamente ele deveria ser apenas um ursinho de pelúcia e nem sequer tem nível. Então, eles se perguntaram como ele poderia derrotar os javalis tão facilmente. Assim, ele decide assistir a filmagem mais tarde, enquanto fica de olho em Shiryu, e se aventura sozinho na floresta de javalis. Enquanto isso, Shiryu conseguiu encontrar um grupo de javalis se perguntando se ele não conseguiria enfrentar 4 javalis de uma vez. Então ele perguntou a Eleven se ele gostaria de tentar, já que seu endurecimento está no nível competente. Agora ele pode lutar enquanto estiver totalmente fortalecido. Portanto, Shiryu acredita que ele não deve representar uma ameaça para Eleven. E, como era de se esperar, ele aceitou sem hesitar, porque 4 contra 1 lhe parece empolgante. Com isso, ele é vaidoso. Eleven se aproximou dos javalis enquanto Shiryu o incentivaram por trás. Ao mesmo tempo, os tratadores ficaram em choque com a audácia deles. Eles não conseguiam acreditar que um treinador com um filhote havia ironicamente atacado 4 javalis de espinhos. Assim, eles supõem que a última vitória de Shiryu lhe subiu à cabeça, porque até mesmo uma fera de nível 10 teria dificuldade para enfrentar 4 javalis espinhosos sozinha. Mas o que os surpreendeu ainda mais foi que o filhote de urso que ele viu na tela provocou rapidamente os 4 javalis sem hesitar, o que enfureceu todos os javalis à sua frente, porque eles não conseguiam soltá-lo facilmente. Todos atacaram ao mesmo tempo, mas ele não sabia que estavam prestes a levar a maior surra de suas vidas. Quando ele ativou seu nível de endurecimento especializado, um cobertor de corpo inteiro com o qual ele os golpeou sem restrições. Diante disso, os javalis restantes perceberam que não deveriam procurá-lo. Por isso, fugiram com o rabo entre as pernas. Enquanto isso, os guardas que testemunharam o fato não conseguiam acreditar no que tinham visto. Até mesmo o guarda, que era um ex-estagiário de Bamboo Rock, ficou chocado ao ver que o jovem já tinha um nível de endurecimento de especialista. A partir de então, ele se perguntava se os Shiryu também vinham de Bamboo Jin. E para aumentar a surpresa deles, Shiryu tem outra fera com ele, o que era impossível para um treinador estagiário. Assim, chegaram à conclusão de que ele ficaria com o produto e poderia ficar sem um contrato com ele. Eles perceberam que esse garoto era realmente especial e que o vidro de algodão verde também parecia ser de alto padrão. Portanto, era mais do que certo que ele estaria entre os 3 primeiros colocados. Mas antes que ele pudesse se impressionar ainda mais com o Shiryu, o colega lhes disse para parar, pois alguém havia acabado de se machucar. Ao mesmo tempo, Shiryu estava entusiasmado porque agora tinha 1750 pontos e estava se perguntando se os javalis eram comestíveis. Mas falar em comida só deixou Eleven com fome. Como resultado, eles pararam para descansar e saciar a fome. Agora, Eleven está devorando sua comida como um louco. Shiryu teve tempo de verificar o mapa e parece que eles chegarão a uma área segura depois de sair da floresta. Em seguida, eles devem se aproximar da área da montanha magnética onde estão localizados os slimes elétricos. De repente, um grito de socorro é ouvido além da floresta. Então, sem hesitar, ele imediatamente corre em direção à voz, mesmo sabendo que há mais javalis à frente. E, como eles esperavam,
10 javalis atacam 2 treinadores em treinamento. Mas Shiryu não estava nem um pouco preocupado com isso. Eles estavam apenas parados ali, ameaçando, o tempo todo se perguntando quais eram as chances de sua fera vencer essa luta. E agora que os treinadores em treinamento tinham visto tudo de perto, não conseguiam acreditar em quantos javalis inconscientes eles estavam arrastando. Ao mesmo tempo, ele conseguiu assustar os javalis até a morte. Eles agora percebem que não deveriam estar brincando, então fogem, o que os deixa confusos. Então, quando os instrutores em treinamento se sentem seguros, eles reconhecem Shiryu com isso. Eles sabem que ele não está aqui há muito tempo. Como resultado, eles perguntam sobre aquelas cabeças de javali espinhosas atrás dele e como ele conseguiu pegá-las, ao que Shiryu simplesmente os aconselha a tentar os arredores da floresta em vez da área central. Se eles estavam mirando em um javali isolado, ficaram gratos por isso, então se separaram. Já os Shiryu decidiram ir primeiro para a zona segura. Caso contrário, eles seriam atrasados por sua captura. Mas agora eles não estavam mais preocupados com a aproximação dos javalis, pois eles têm seu próprio instinto de sobrevivência. E ele sabia que eles estavam com medo dele, portanto, não se aproximaria deles. Com isso, ele chegou à zona de segurança sem problemas, e ao entrar nos portões de Shiryu, os adolescentes ficaram surpresos com os 5 javalis em suas costas. Eles não podiam acreditar no que viam, pois apenas um javali espinhoso havia conseguido machucá-los daquela forma. Portanto, eles sabem que Shiryu, sua fera, é poderosa. Até mesmo o cara deitado na cama acha que se curaria mais rápido se pudesse tocar nessa ironia. Eles esperavam que sua ironia e a habilidade de cura. Mas, surpreendentemente, apenas o calor das saudações das veias fez com que se sentissem um pouco melhor, enquanto Shiryu não pôde deixar de sentir pena deles quando viu o estado lamentável em que se encontravam e que ele havia levado uma surra só de atravessar a floresta. Portanto, eles não podiam imaginar o que aconteceria com ele se ele tentasse caçar um chefe de besta de nível 10. E enquanto ele estava pensando profundamente, um guarda se aproximou de repente, declarando que o estava observando há algum tempo, pois ele tinha um poderoso chão de ferro. Com isso, ele se ofereceu para ajudar Shiryu a registrar sua pontuação, pelo que Shiryu ficou grato. Ele perguntou se poderia comer seus javalis, pois estava pensando em assá-los. O que procurar? Do que não gostar? Embora a carne de javali seja saborosa, é uma tarefa árdua processá-los antes de se tornarem comestíveis. Isso desapontou o Shiryu, pois eles achavam que finalmente poderiam comer algo diferente de macarrão instantâneo. Pouco tempo depois, sua pontuação foi publicada no placar, onde ele estava em primeiro lugar com uma nova melhor pontuação, e fazia apenas algumas horas que o exame havia começado. Os instrutores profissionais estavam esperando ansiosamente por esses instrutores em treinamento. Enquanto isso, o guarda, que se ofereceu para ajudar Shiryu com sua pontuação, ficou surpreso com o que Shiryu conseguiu fazer. Porque, apesar de estar trabalhando no regime de bambu há muito tempo, ele nunca tinha visto um pequenino ser engomado com um nível profissional em endurecimento, mesmo antes de ser engomado durante o período em que o Transcendente, que o criou por cerca de 6 anos, só recentemente alcançou o nível profissional em endurecimento. Vendo como Shiryu era impressionante, quando terminou a lição de casa, ele ligou para alguém que conhecia desde o início. Esse alguém não era outro senão o Mestre Lin, que o Mestre Lin não havia esquecido porque foi ele quem falhou no exame profissional por 2 anos seguidos e foi trabalhar para uma empresa de segurança, a qual ele se desculpou sinceramente por ter humilhado o bambu do regime. Mas esse não era o motivo de sua ligação. Então, ele foi direto ao ponto e contou ao Mestre Lin sobre o treinador interessante que acabará de conhecer. Seu panda parece ter cerca de 2 anos, mas ele tem um nível profissional de endurecimento. Então, ele supõe que é um novo discípulo do Mestre Lin, mas isso só o fez duvidar das palavras do Mestre Lin, pensando que ele está apenas brincando com ele, pois isso não parece possível. E todos os comedores de ferro da cidade glacial vêm da base de criação do bambu de ferro. Portanto, se houvesse um panda com tais talentos, ele saberia disso. Mas antes de acusá-lo de estar mentindo, ele pergunta o nome do treinador interessante que acabou de conhecer, e, para sua surpresa, era Shiryu, aquele que o médico havia recomendado. Como ele se lembra, quando Shiryu veio em busca de seu animal, ele tinha apenas 1 ano de idade e não fazia nem 1 mês. Mas agora ele já é um profissional em endurecimento. Então ele se pergunta se a doutora Liu o ajudou a criar a fera com uma técnica especial. Apesar dessa constatação, ele diz que Shiryu ainda não é um discípulo, mas pode se tornar um, já que seu animal tem um nível profissional. Em Ardennes, ele pede que guie Shiryu até a zona magnética, pois esse será o principal campo de treinamento de Shiryu por enquanto. O Mestre Lin decidiu fazer isso porque isso prepararia a ironia de Shiryu para que as habilidades de Jin a levassem no futuro. Mas isso só fez Yankee chorar porque, ao contrário dele, Shiryu estará aprendendo uma habilidade de Jin antes mesmo de entrar na academia. Apesar de tudo,
ele decidiu seguir o plano do Mestre Lin. Então, ele foi ver Shiryu e lhe disse que deveria visitar a zona magnética porque poderia encontrar algum minério elétrico lá. É um minério de energia de alto grau e é um ingrediente em algumas dietas de comedor de ferro, o que fez Shiryu pensar duas vezes, pois é um dos alimentos recomendados no manual de criação, mas não é uma das mais recomendadas. Mas antes que ele pudesse responder, ela já estava a alguns centímetros de seu rosto, pedindo a Shiryu que o acompanhasse. O que Shiryu já estava desconfiado, mas ele veio com isso mesmo assim. Ele teve tempo de explicar por que havia decidido ajudá-lo e que era um discípulo da Academia Bamboo Rock. Na verdade, ele pergunta ao Shiryu se ele conhece os 2 melhores movimentos de ginástica de bambu, ao que ele responde que se chamam raio, palmas e canyon pense e isso só é possível com um método de criação correto, para que os agrônomos possam dominar as habilidades do tipo elétrico e de fogo. Por exemplo, se ele quiser que seu animal ensine a eles uma habilidade do tipo elétrico, ele terá que deixá-la consumir minérios de metal elétrico. Mas Shiryu não se convenceu, porque ele é formado em reprodução e sabe que, embora seja verdade que ele precisa criar seu animal de estimação adequadamente se quiser que ele aprenda outras habilidades, a dieta desempenha um papel importante nisso. Mas comer apenas pedra elétrica não é suficiente. Se isso acontecesse, a habilidade não seria chamada de habilidade exclusiva da Academia de Pedras de Bambu. E mesmo que não seja tão problemático quanto fazer os vermes verdes do algodão evoluírem para Morpho e Lena Butterfly, um alimento não será suficiente. Então ele pergunta por que estaria contando isso, ao que ele explica que ouviu do Mestre Lin que ele poderia estudar o da Academia no futuro. Então, ele pensou em lhe dar algumas dicas e os mínimos requisitos para que um ironicamente terrestre pudesse consumir minério elétrico. É que ele está dominando o Darden no nível experiente, mas o Harden de sua ironia já está no nível competente, então ele não terá problemas para absorver os nutrientes do minério elétrico. E se ele estiver planejando entrar para a Academia de Bambu, a área magnética da Montanha do Aprendizado é o melhor campo de treinamento para ele, já que ele pode encontrar minério elétrico lá e há muitas feras do tipo elétrico. E comer minério elétrico e deixar-se atingir por ataques elétricos fazem parte do treinamento básico para dominar a eletricidade. É uma boa ideia tentar fazer isso como ele queria. Se ao menos sua ironia pudesse dominar a palma elétrica, ele já teria passado no exame profissional há muito tempo, porque a palma elétrica sozinha é poderosa o suficiente, mas combinado com o Harden, é inimaginável. Enquanto isso, Shiryu está pensando em como um discípulo do ginásio Bamboo Rock sabe que ele é mesmo antes de ter ido ao ginásio. Então, ele conclui que essa deve ser a primeira lição do Mestre Lin para ele. Como ele estava planejando copiar a habilidade de amplificação na área magnética, agora tem mais motivos para continuar com isso. Ele convoca Eleven e lhe diz que vão encontrar algo delicioso para ele comer, o que o faz salivar pensando que se trata de algo especial. Então, eles saem em ótima forma, fazendo com que os outros se sintam desmoralizados, pois não conseguem acreditar que estão caçando novamente quando estão apenas sentados em um lugar sem fazer nada porque foram feridos por um javali. Momentos depois, eles chegam à entrada da zona magnética e, como esperado, assim como o mapa dizia, o campo magnético aqui afeta o Shiryu. No entanto, ele não pode recuar agora porque precisa colocar as mãos no minério elétrico e no lodo com essa determinação. Shiryu e suas feras conseguem atravessar o campo magnético sem descansar e, para sua surpresa, encontram um minério elétrico. Então, sem hesitar, Shiryu pede a Eleven que use Arden em todo o corpo para prová-lo. Com isso, ele fica sem fôlego, sentindo-se traído ao perceber que a iguaria que seu treinador lhe disse que era. Mas, até onde ele sabe, é uma maldita pedra. E, para piorar, ela também é eletrificada. Portanto, ele não vai comer isso de jeito nenhum. Então, ele perguntou ao treinador se ele estava tentando fazer uma brincadeira com ele, pois seu treinamento seria afetado se ele ficasse com dor de estômago. Vendo que ele não estava feliz com isso, Shiryu tentou convencê-lo, explicando que um comedor de ferro precisa dominar o Arden no nível proficiente antes de poder consumir minérios de nível 1. Mas o Arden dele já está no nível de proficiência, então não há motivo para se preocupar com isso. Ele tentou pegar o minério, mas como não havia ativado seu Arden, foi imediatamente eletrocutado. Mas, apesar de tudo, ele conseguiu pegar um pedaço do minério. Então, observando de perto, ele pensou que poderia arruinar o Seda. Por isso, pediu ao treinador que tentasse primeiro, mas é claro que ele não conseguiu. Então, ele simplesmente lembra Eleven que pode comê-lo sem se preocupar, pois seu sangue rápido está agora no nível experiente, de modo que ele pode se curar mesmo se queimar as entranhas. Vendo que seu treinador está determinado a lhe dar esse minério elétrico, ele decide comê-lo o mais rápido que puder, assim que consegue engoli-lo inteiro,
sente-se extasiado por poder comê-lo. Ele pergunta com entusiasmo se há mais dessa pedra boa. Agora que parece não haver problema, ele também procura por mais de sua boa pedra. Ele veio para comer. Shiryu não estava preocupado com o fato de ele ter uma overdose dessa pedra, porque, de acordo com o discípulo do ginásio de pedras de bambu, os comedores de ferro ganham certa afinidade com a eletricidade, depois de consumir grandes quantidades de minérios elétricos, e eles acumularão um certo grau de talento do tipo elétrico. E os aeronautas também podem acelerar o desenvolvimento de habilidades do tipo elétrico ao serem atingidos por um raio durante esse processo. Esses são os requisitos básicos para dominar as habilidades do tipo elétrico, mas é uma pena que só haja minérios elétricos aqui, porque se Shiryu conseguir colocar as mãos em pedras de fogo ou de gelo, ele poderá até mesmo desenvolver um novo tipo de comedor de ferro. De qualquer forma, ele decidiu não deixar que isso o incomode muito, já que está se concentrando no tipo elétrico por enquanto. E se ele não conseguir dominar o Arden até o nível impecável e combiná-lo com as habilidades convencionais do tipo canhão elétrico, isso resultará em uma combinação de habilidades destrutivas de longo alcance de diferentes tipos. No capítulo anterior, o mestre Lin se interessou por Shiryu e, como o Dr. Lu também o recomendou, havia ainda mais motivos para ajudar Shiryu agora. Portanto, o mestre Lin pede a Yankee que aconselhe Shiryu a ir ao campo magnético para ajudar Shiryu e sua fera a se prepararem para quando entrarem no ginásio da rocha de bambu. Então, depois que Yankee obedece e faz o que lhe foi pedido, Shiryu e suas feras atravessam o campo magnético sem hesitar, e Eleven come todas as pedras elétricas que encontra lá, melhorando sua afinidade com a eletricidade. Continuando, Eleven está mais forte do que nunca. No entanto, isso não é suficiente, então eles decidem continuar sua busca por mais pedras para comer. Infelizmente, há escorpiões elétricos na próxima rocha que eles cobiçam, e eles absorvem a eletricidade que vaza dos minérios elétricos, então parece que eles têm rivais em sua busca por minérios elétricos. No entanto, esses escorpiões não os assustam. Como resultado, Shiryu ordena que Eleven os derrote e pegue os minérios para si. Assim, Eleven agarra as caudas dos dois escorpiões para girá-los como se não fossem nada. Ao mesmo tempo, os guardas ficam chocados ao ver que eles invadiram os territórios das feras elétricas com tanta facilidade e não conseguem deixar de ver esses dois como senhores do mal. E para aumentar a surpresa, esses dois não planejam ganhar pontos por coletar recursos, eles estão claramente desinteressados em itens de baixa pontuação. Assim, os guardas concluem que esses dois devem estar atrás das feras de nível 10. Com essa constatação, não é de se admirar que esses dois tenham conseguido caçar 5 javalis com espinhos. E, dado o desempenho desse devorador de ferro, enfrentar uma fera de nível 10 deve ser fácil para ele. E a única fera de nível 10 na zona magnética são os 3 slimes elétricos que eles carregaram há algum tempo. Inesperadamente, o comandante estava ouvindo a conversa, então ele se juntou a eles, apenas para discordar, dizendo que esses dois podem não estar à altura do trabalho contra os slimes, mas, mesmo que não consigam, eles não devem ter problemas para escapar. Os slimes são lentos, então qualquer um que tenha passado no exame de esportes no ensino médio pode correr mais do que eles. No entanto, eles ainda teriam que pagar o preço mesmo se conseguissem derrotar os slimes elétricos, pois esses slimes podem usar a habilidade eletrocutar, conhecida por sua força penetrante e impacto bruto. Além disso, o Devorador de Ferro está 4 níveis abaixo das gosmas, portanto, mesmo com seu nível avançado de endurecimento, ele pode não ser capaz de permanecer ileso. Dito isso, as conversas terminaram, então o comandante disse a eles que continuassem com seus trabalhos adequadamente. Se Shiryu se envolvesse com os slimes, eles deveriam enviar os médicos imediatamente. Surpreendentemente, mal se passou um momento, Shiryu já havia encontrado os slimes elétricos. Eles a encontraram facilmente, pois estavam seguindo o cheiro dos minérios elétricos, mas assim que viram a gosma, ela partiu para o ataque sem pensar 2 vezes. Por sorte, eles foram rápidos o suficiente para se esquivar, mas não se intimidaram pois se prepararam calmamente na frente dela, usando luvas não condutoras, para que Eleven pudesse agarrar a gosma e espremer todo o suco. Shiryu tinha essa confiança porque achava que era como lutar contra um chefe em um jogo, então eles certamente poderiam derrotá-la se dessem tudo de si. E agora que Eleven tinha seu equipamento, ele não hesitou em ir em frente, mas assim que chegou perto, percebeu que esse lodo era mais poderoso do que ele esperava, então comê-lo estava fora de questão. Apesar disso, ele tentou espremê-la como se não houvesse amanhã, fazendo com que a gosma soltasse seu suco por toda parte, enquanto o treinador profissional ficou surpreso com Shiryu, pois ele foi o primeiro treinador inteligente o suficiente para fazer seu animal de estimação usar luvas. Os outros treinadores também usaram as luvas. Foi uma jogada inteligente da parte de Shiryu,
pois a força dos slimes elétricos reside apenas em sua capacidade de liberar eletricidade e em sua defesa robusta. E é só isso. Portanto, a melhor opção é usar luvas não condutoras ao manuseá-las. Com isso, eles estão mais do que certos de que Shio ganhará 1.200 pontos. No entanto, o comandante discorda, pois as coisas não são tão simples quanto parecem, e os aconselha a não subestimar o lodo. E como o comandante acabou de dizer, esse lodo era de nível 10 por um motivo, pois ele usa sua habilidade para subir de nível. No entanto, Shio esperava que isso acontecesse, então ele não entra em pânico ao vê-la crescer, pois calmamente ordena que Eleven use seu endurecimento, uma cobertura de corpo inteiro. Com isso, eles se empurraram para trás, jogando um ao outro em direções opostas, enquanto os treinadores presumem que a situação mudou, pois acreditam que a gosma elétrica pode ter se esgotado. Mas o Iron Eater também deve ter sofrido algum dano, e os dois podem até ficar inconscientes. Mas eles não sabiam que Eleven tinha um truque na manga, pois ele usa sua cura rápida para recuperar instantaneamente sua resistência. E, assim, ele estava pronto para a segunda rodada, o que surpreendeu tanto o Slime quanto os treinadores profissionais ao mesmo tempo, pois eles se perguntaram se o endurecimento de nível avançado era tão poderoso. Porque esse Iron Eater se defendeu contra aquele choque elétrico poderoso sem nenhum problema. Eles até se perguntaram se o Devorador de Ferro resistiu ao choque elétrico por pura vontade de lutar ou se ele se acostumou com a eletricidade depois de comer todos aqueles minérios elétricos, o que era uma suposição mais lógica. E, sem mais nem menos, a gosma expeliu o resto de seu suco, adormeceu e voltou ao seu tamanho original. Com isso, Eleven ficou encantado com o resultado. Shiryu o parabenizou pelo trabalho bem feito. E agora que ele estava mais perto do lodo, Shiryu não hesitou em tocá-lo. E assim, ele conseguiu tocar o lodo. E, sem mais nem menos, conseguiu registrar a poderosa habilidade de amplificação, enquanto os treinadores profissionais estavam atônitos, observando Shiryu brincar com a fera de nível 10 que tinham acabado de derrotar. Agora eles percebem que essa dupla é aterrorizante. Enquanto isso, Shiryu notou que havia muitos minérios elétricos no telhado da caverna, o que o deixou muito feliz, porque 11 poderia encher sua barriga, e eles poderiam até embalar o resto, para que pudessem alimentar a gosma com 2 pedaços de minérios elétricos todos os dias. Mas ele tem que liberar a mesma quantidade de eletricidade que consumiu. Com isso, a gosma elétrica seria o gerador de eletricidade deles, para aperfeiçoar a resistência de Eleven a ataques elétricos ao ser eletrocutado e também melhorar sua afinidade com a eletricidade. Foi um plano perfeito, pois Eleven agora tem talentos elétricos. Além disso, com sua cura rápida de nível experiente, ele pode se recuperar rapidamente de qualquer dano causado por choques elétricos. Com essa combinação, Eleven pode treinar o quanto quiser, enquanto o Slime não pôde deixar de se desesperar, percebendo que havia sido capturado por esses psicopatas. No entanto, Shiryu e Eleven não se importavam com o que ele pensava, por isso o ignoraram. Decidiram apenas descansar dentro da caverna esta noite, para que pudessem experimentar seu novo regime de treinamento após o jantar, o que entusiasmou Eleven, que estava encantada por ter o melhor treinador do mundo, enquanto os guardas, por sua vez, não puderam deixar de ficar chocados, pois não entendiam o que tinha acabado de acontecer. Até mesmo Yankee, que havia aconselhado Shiryu a fazer isso, ficou atônito porque não esperava que Shiryu capturasse uma gosma elétrica e a usasse como ferramenta. Agora ele percebia como a telepatia é um talento louco. No dia seguinte, Shiryu e Eleven começaram o dia com alegria, capturando os 3 slimes elétricos. Isso só foi possível graças às luvas não condutoras e às habilidades de Eleven, e Shiryu podia mantê-las em seu estado de dose elétrica desde que não as alimentasse demais, de modo que elas não tinham poder para revidar, o que as tornava as ferramentas de treinamento perfeitas para Eleven. E para surpresa deles, quando Eleven apertou a palma da mão, ele mesmo conseguiu gerar eletricidade. Até Shiryu não conseguia acreditar, embora ainda estivesse aprendendo. Se Eleven realmente conseguiu aprender a palma elétrica por conta própria, e após uma inspeção mais detalhada, não havia dúvida de que era eletricidade. Assim, Shiryu decidiu suspender o treinamento de Eleven por enquanto, pois precisava primeiro consultar Yankee sobre o assunto. Consequentemente, eles foram ver Yankee o mais rápido que puderam e mostraram a ele a nova habilidade de Eleven, o que chocou Yankee e ele perguntou em voz alta como isso era possível. Faz apenas um dia, então não há como o Devorador de Ferro de Shiryu aprender essa habilidade tão rapidamente. E, de acordo com seu conhecimento, não é possível despertar talentos elétricos simplesmente consumindo minérios elétricos e sendo eletrocutado. Caso contrário, o ginásio de pedra de bambu estaria cheio de Iron Eaters capazes de usar a palma do raio. Portanto, geralmente são necessárias mais etapas para concluir as que ele lhes deu,
mas Shiryu consegue obter os mesmos resultados com materiais simples em um único dia. Assim, Yankee não pode deixar de perguntar a Shiryu o que torna seu Iron Eater tão especial, ao que Shiryu responde que talvez eles sejam apenas trabalhadores árduos, o que Yankee não pode negar, porque tudo que os vimos fazer foi lutar, treinar e comer. No entanto, ele ainda não consegue acreditar e, apenas com a reação de Yankee, Shiryu confirma: Eleven realmente conseguiu aprender a palma elétrica por conta própria. E embora isso tenha sido realmente incrível, pode ter algo a ver com a cura rápida. Talvez tenha havido alguma reação desconhecida entre os dois que encurtou o tempo que Eleven levou para aprender a habilidade. Portanto, parece que há certas relações entre diferentes habilidades, e pode ser mais fácil dominar uma determinada habilidade antes de aprender a próxima. Veja a Electric Palm. Por exemplo, a Eleven basicamente libera eletricidade das palmas das mãos, o que significa que agora ele pode usar eletricidade, e ele pode adicionar a palma elétrica no manual agora, pelo que ele ficou grato a Eleven, pois achava que tinha de copiar a palma relâmpago da academia. Então Yankee diz a Shiryu que realmente é a palma elétrica, mas não é poderosa o suficiente e é, no máximo, de nível iniciante. Mas ele diz para eles não se preocuparem, pois quando a palma do Iron Eater conseguir suportar a eletricidade de alta voltagem e acumular energia elétrica suficiente para atordoar e perfurar o corpo do alvo, será quando a palma do relâmpago será realmente poderosa, o que deixa Shiryu encantado. Mas antes disso, Yankee pergunta a Shiryu se eles vão voltar para a Magnetic Zone depois disso, ao que Shiryu responde que não, pois não há mais muitos minérios elétricos lá. Isso surpreende Yankee novamente, mas o que o surpreende ainda mais é o fato de Shiryu não trocar os minérios por pontos, mesmo que a pontuação total de todos esses minérios elétricos possa ser maior do que a dos três Slims junto. Depois disso, Yankee se sentou e chamou o Mestre Lin novamente para relatar o que tinha acontecido, o que também surpreendeu o Mestre Lin, já que ele não pôde deixar de xingar o quão ridículo isso era. Momentos depois, Shiryu e Onze estavam correndo pela floresta novamente, tentando encontrar algo nutritivo para o verme do algodão verde comer, já que ele não tinha comido uma refeição adequada em 2 dias, especialmente quando ele lhes deu um pouco de ajuda. Portanto, era hora de ele ser recompensado. Mas agora que eles estavam planejando alimentar o Cotton Vor, Shiryu estava pensando cuidadosamente sobre como ele criaria seu Green Cotton Vor. Normalmente, os treinadores só começam a preparar materiais evolutivos quando os vermes do algodão verde estão no nível 9 ou 10 e quando formam um casulo, pois não faz sentido dar a eles materiais raros quando estão em outros estágios da vida. Afinal, os vermes do algodão verde precisam do alimento de seus casulos para aprender uma nova habilidade. Além disso, Silk é a única habilidade que vale a pena aprimorar e, embora Eleven se envolva principalmente em combate, porque Shiryu criou de acordo com o método padrão de criação de animais de combate, tudo o que ele quer é que ele tenha boas habilidades de combate. Ele não quer que seu Green Cotton Vor seja igual e pode facilmente ensinar a ele uma combinação única de habilidades com o manual. Portanto, Shiryu acha melhor que ele evolua para algo mais raro e mais prático. Com isso, Shiryu se pergunta se deveria deixá-lo evoluir para um tipo de suporte de borboleta, como a borboleta Morpho-Helena. Por exemplo, ela pode controlar a luz e lançar ilusões. Ou talvez ele deva deixá-lo evoluir para uma borboleta Fênix de gelo, porque, de acordo com o Dr. Liu, essa seria a primeira vez neste país. Com isso, ele se tornará uma fera de nível soberano. Além disso, se sua afinidade permitir, ele também poderá lhe dar alguns atributos raros, como ensinar-lhe habilidades relacionadas ao espaço ou ao tempo. Shiryu está considerando isso, porque mesmo que ele seja bom o suficiente para escapar sozinho, se por acaso uma de suas feras puder aprender a habilidade de teletransporte, ele não terá que temer nenhuma situação. Além disso, tipos raros também poderiam dar um impulso às suas feras. Mas como há muitos caminhos evolutivos possíveis, Shiryu se sente confuso só de pensar nisso. Então, ele decide mudar sua maneira de pensar e se concentrar apenas nas coisas mais importantes, habilidades e materiais. No entanto, não é fácil colocar as mãos em habilidades e materiais raros, como os materiais evolutivos da borboleta Fênix de gelo. Ele não sabe onde obtê-los. Agora ele percebe que não tem escolha a não ser contar com os recursos do Departamento 11, então decide não deixar que isso o incomode, pois é muito cedo para pensar nessas coisas e apenas ver quais materiais ele pode obter quando chegar a hora. Com isso, ele se concentrou em melhorar a seda do verme do algodão verde até o nível mais alto. Para fazer isso, ele estava procurando um material chamado Barba de Dragão, uma planta espiritual de nível 1. Seu nome se deve à semelhança com os bigodes dos dragões orientais. É o alimento preferido das feras com habilidades como a seda. Ela pode melhorar a durabilidade e a nitidez da seda. No entanto,
uma fera já estava em seu encalço. Então, assim que encontraram o que procuravam e baixaram a guarda, a aranha-lobo demoníaco de nível 10 saltou para um ataque surpresa, que conseguiu capturar Eleven sem nenhum problema. Mas ela não sabia que Eleven era forte o suficiente para se libertar de suas amarras. Com isso, Eleven teve a chance de testar suas palmas elétricas, então ele fez exatamente isso. No entanto, como Enchi havia dito, a palma elétrica não era poderosa o suficiente, então Shiryu decidiu mudar seus planos e disse a Eleven para agarrar a aranha e jogá-la no ar, o que deixou Eleven confuso. Mas, apesar de tudo, ele confia em seu treinador, então ele se aproxima da aranha com o plano em mente. Assim que a aranha lançou seu ataque, Eleven se esquivou com facilidade, para pegar sua teia e fazer o que lhe foi pedido. Agora que a aranha estava no ar, Shiryu disse a Eleven o que fazer e, sem hesitar, ele usou o endurecimento de todo o corpo com sua palma elétrica para girar e se lançar em direção à aranha. Com essa combinação, nasceu uma nova habilidade. Assim, eles derrotaram a aranha-lobo sem mais nem menos. Embora isso fosse esperado, Shiryu ainda estava surpreso com esse resultado, pois ele esperava que as aranhas fossem mais poderosas. Então parece que a força de combate atual de Eleven é maior do que a de uma fera selvagem não treinada de nível 10. No entanto, Shiryu ficou incomodado com a facilidade com que eles foram pegos de surpresa, então ele pensou que seria ótimo se ele pudesse copiar uma habilidade que avisa o usuário do perigo iminente. Enquanto isso, Shiryu estava em primeiro lugar com uma grande vantagem, o que era de se esperar, já que ele havia conseguido derrotar 4 feras de nível 10, 5 javalis espinhosos e um monte de recursos, o que lhe rendeu um total de 20.000 pontos. Até mesmo o comandante ficou surpreso, pois Shiryu pode ter confiado em sua inteligência ao caçar slimes, mas sua luta contra a aranha-lobo demoníaca provou sua verdadeira força. Portanto, embora o nível médio dos treinadores aqui seja muito baixo e nenhum deles tenha feras de nível 10, Shiryu foi o suficiente para lhes dar esperança, pois as feras de nível 10 são as criaturas mais poderosas da montanha Tiame. Mas Shiryu derrotou 4 feras de nível 10 com seu Iron Aether de nível 6, o que é um feito incrível. Então Shiryu merece o primeiro lugar, e é raro encontrar treinadores capazes de derrotar feras de nível mais alto do que seus próprios animais de estimação. Então eles estão se perguntando como Shiryu se sairá nas ruínas. E com isso, o treinamento de 3 dias na natureza selvagem terminou, então eles aconselharam os treinadores a deixar a montanha sob a orientação da equipe de segurança, o que encantou os outros treinadores que deixaram o local alegremente. Enquanto Shiryu pensava calmamente em gastar parte dos 10 milhões para se recompensar por todo o seu trabalho duro durante o treinamento e decidiu comprar alguns suplementos de alta qualidade com o dinheiro depois. No capítulo anterior, a Eleven conseguiu aprender a técnica da palma elétrica com os slimes que capturaram, chocando Yankee e Mestre Lin, porque isso era impossível até agora. Mas isso não foi suficiente para Shiryu. Eles conseguiram criar outra combinação de habilidades usando a palma elétrica de Eleven junto com seu endurecimento, criando uma técnica semelhante a um torpedo, derrotando instantaneamente seu oponente. Logo depois, o treinamento de 3 dias no deserto chegou ao fim. Vamos seguir em frente. Os instrutores em treinamento se reuniram perto da saída, o que os surpreendeu, pois restavam apenas 73 deles, enquanto eles haviam começado o teste com 100 participantes. Com isso, eles presumiram que os outros devem ter desistido ao longo do caminho. Talvez não tenham suportado o ambiente ou tiveram que se retirar do teste por causa de seus ferimentos. De repente, o comandante os parabenizou, pois eles ainda estavam lá, o que significava que tinham talento, pois a montanha Tiamin é apenas um ambiente de treinamento criado pelo homem. Portanto, se eles não conseguirem nem mesmo resistir a esse teste, podem esquecer a exploração das ruínas, quanto mais passar no exame profissional. E, se for esse o caso, seria melhor fazer as malas e brincar com seus animais de estimação em casa. Em seguida, ele aponta para o placar se eles quiserem saber suas pontuações individuais, onde os 20 melhores poderão explorar as ruínas. E como essa é a primeira experiência deles, eles os levarão para as ruínas daqui a uma semana. E é isso, esse é o fim do teste. E eles estão livres para ir embora depois de receberem seus pontos. Mas quando deram uma olhada mais de perto no placar, ficaram surpresos ao ver que alguém tinha conseguido marcar 20.000 pontos. Com isso, eles se perguntaram quem era esse Shiryu, pois nunca tinham ouvido esse nome em suas respectivas escolas. Shiryu, por sua vez, percebeu que as pessoas estavam empolgadas com sua pontuação e estava prestes a se retirar discretamente, antes que alguém descobrisse que ele era o primeiro colocado. No entanto, as coisas não saíram como ele havia planejado, porque Shinkai o chamou.
Então, sem outra escolha, ele começou a correr o mais rápido que pôde, deixando Shinkai para lidar com a multidão que queria saber seu segredo. Enquanto isso, Shinkai ainda estava digerindo tudo, perguntando-se como Shiryu havia conseguido derrotar 5 bestas despertadas de nível 10 e por que a diferença entre suas forças havia aumentado ainda mais, mesmo depois de ele ter trabalhado duro por uma semana. Mas ele não conseguia encontrar a resposta para essas perguntas agora, já que a multidão de treinadores em treinamento o estava importunando apaixonadamente sobre Shiryu. Então ele respondeu por eles, dizendo que Shiryu era um cara incrível. Ele veio de uma escola popular na cidade, então ele mesmo ouviu os conselhos de Shiryu e comprou pílulas de limpeza para treinar suas feras, o que explicou como seu tatu de gelo tinha alcançado outro avanço. Com isso, eles estavam mais ansiosos do que nunca para comprar essas pílulas de limpeza. Enquanto isso, Shiryu estava se preparando para receber seus pontos. Coincidentemente, foi Enshi quem foi designado para esse trabalho. Então Enshi teve a oportunidade de dizer a Shiryu que ele havia contado ao mestre Lin sobre o domínio da palma elétrica do Iron Eater e que queria que ele fosse à academia quando estivesse livre, pois havia suplementos e alimentos especiais lá. E o mestre Lin também planejava ensiná-lo mais sobre a palma elétrica, o que encantou Shiryu. Assim, ele deixou o local de bom humor, enquanto Enshi imaginava o olhar de descrença no rosto do mestre Lin, duvidando que ele pudesse ensinar alguma coisa a esse garoto. E agora que Shiryu estava andando sozinho, ele estava pensando profundamente, pensando em Lin, o líder da academia, que é o pai de Shouju, imaginando se o mestre Lin tem alguma outra habilidade além da palma elétrica, porque ele gostaria de copiá-la se pudesse. E mestre Lin é um dos maiores treinadores de Pinshin, então ele supõe que mestre Lin deve ter alguns tomos secretos. Além disso, ele finalmente pode voltar à civilização, então está ansioso para aproveitar as coisas que não pôde fazer na natureza, porque ficou longe dela por muito tempo e acredita que os humanos não nasceram para viver na natureza. Assim, depois de ficar rico, ele planeja fazer um contrato com uma forma de vida mecânica e tentar ser um mecânico para sempre. Ele estava pensando nisso porque queria um robô que se parecesse com um transformador. Ele quer que ele seja capaz de lutar como um Gundam, transformar-se em um avião ou carro para transportar pessoas e transformar-se em uma casa. Com uma máquina como essa, ele poderá levar uma vida civilizada mesmo quando estiver na natureza. Momentos depois, ele está de volta à sua casa e agora está deitado em sua cama, pensando na associação de treinadores, já que eles os levarão para as ruínas em uma semana, e ele percebeu que não tem muito tempo para isso. Com isso, dois lados dele se chocam. O lado cauteloso tenta convencê-lo a ir, depois de aumentar os níveis de sua fera novamente, enquanto o lado despreocupado incentiva a ir agora. Então, depois de pensar sobre isso, ele se convence a ir, porque até mesmo o Dr. Liu disse que as ruínas são seguras, já que, afinal, são ruínas do tipo teste, e ele só vai dar uma olhada, então ele acredita que não haverá nenhum problema. De qualquer forma, ele deveria gastar seu dinheiro por enquanto, mesmo sabendo que os 10 milhões que ele tem podem durar bastante tempo se ele evitar comprar materiais evolutivos para o verme do algodão verde. E seria melhor se ele explorasse as opções evolutivas do verme do algodão verde primeiro, para o bem de sua família, e quem sabe, ele pode encontrar materiais evolutivos adequados dentro das ruínas, decidindo ver tudo isso como um investimento. Com essa mentalidade, ele abriu o site que o Dr. Liu havia lhe apresentado. Surpreendentemente, ele gostou imediatamente do que viu, pois esses suplementos devem ser projetados com treinadores de combate em mente. E não apenas isso, eles são todos de origem orgânica e são claramente diferentes das cápsulas de limpeza, que são feitas de ingredientes de baixa qualidade. Como era de se esperar, o preço corresponde à qualidade, então é bom que Shiryu tenha dinheiro e, olhando de perto, ele pôde aprender sobre os ingredientes desse ser misterioso, como gavinhas de ginseng infantil, uma planta transcendida, geleia real da abelha rainha, gordura de sapo do dragão que engole o sapo, um dragão elemental. E isso foi produzido usando ingredientes que foram rigorosamente colhidos na região inexplorada da árvore divina, de modo que esse ser poderia ser usado para restaurar rapidamente a resistência e o vigor de um treinador, mesmo em condições de exaustão extrema. No entanto, Shiryu não pôde deixar de sentir que esses suplementos pareciam estranhos e extremamente familiares ao mesmo tempo. De qualquer forma, ele adorava esse feijão maravilhoso. Portanto, mesmo que o preço fosse de 100 mil moedas para o feijão de qualidade mais baixa, ele estava preparado para comprar um para testar seus efeitos. Quem sabe, ele poderia ensinar algumas habilidades de alto nível com ele, então começou a elaborar um programa para ensinar sua fera da maneira mais eficaz possível. Com isso, ele já gastou mais de 1 milhão, o que representa 1/10 de seus fundos iniciais, embora esses suplementos fossem os mais baratos disponíveis na web,
Mas, com a ajuda desse suplemento, ele pode ensinar Eleven todas as habilidades de alto nível e aumentar seus níveis de domínio de habilidades o máximo possível, de modo que tudo valerá a pena no final. E com isso, ele adormeceu depois de um longo dia. Contra todas as probabilidades, Eleven acordou Shiryu como se ele fosse uma garota de anime. 11 fez isso porque Shiryu estava dormindo há um dia inteiro, então eles não tinham comido nada e, vendo que 11 estava morrendo de fome, Shiryu se levantou e deu algo para sua fera comer, pois estava ansioso para ensinar seda de verme de algodão verde hoje, pois não podia desperdiçar sua resistência recuperada. E com isso, o dia seguinte chegou. Agora Shiryu estava em forma e pronto para levar Eleven para o ginásio de bambu rocha, e talvez ele pudesse conseguir um pouco de bambu ferro também, já que o apetite de Eleven havia aumentado ultimamente. Inesperadamente, alguém o informou que estavam entregando os suplementos que ele havia encomendado 2 dias antes, e o entregador não demorou a chegar com o pacote, o que surpreendeu Shiryu, pois ele não esperava ver uma fera transcendente usada como meio de transporte durante uma entrega. Então, ele perguntou ao entregador se ele era um treinador profissional, ao que ele respondeu que sim, mas que era novo na profissão, então ele educadamente pediu para ser tolerante com ele. Com isso, Shiryu agora sabe que este mundo tem altos padrões, mesmo para um trabalho de mensageiro, o que também significa que o pagamento é bom. Afinal de contas, as mercadorias vendidas no site são todas de primeira linha, enquanto o mensageiro se perguntava por que esse instrutor trainee havia comprado tantos extras de alta qualidade, já que ele não deveria precisar deles em sua posição. Mas como não era seu trabalho bisbilhotar mais, ele cuidou de seus próprios negócios e seguiu seu caminho. Agora que Shiryu estava sozinho, ele pegou os grãos de areia que havia encomendado e chamou Eleven para ensiná-la novamente algumas das habilidades, enquanto colocava a habilidade de intimidação de lado em sono absoluto para deixá-las para a próxima vez, já que amplificar parecia mais interessante no momento, e ele tem muitos extras de alta qualidade e apenas 3 habilidades de alto nível. A razão pela qual ele escolheu a habilidade amplificar primeiro é porque a força de combate de Eleven será aumentada em seu estado ampliado, enquanto que em seu estado encolhido ele pode se recuperar mais rapidamente, e não faz mal ensinar essa habilidade primeiro. Com isso em mente, Shiryu ensina a habilidade amplificar sem nenhuma preocupação, enquanto Eleven ainda está incomodado com isso, pois acredita que não merece isso sem trabalho duro, que aprendeu a palma elétrica e que seu treinador já está tentando domar sua alma com uma trapaça, mas, apesar disso, ele deixa para lá, pois decide compensar isso com trabalho duro mais tarde. Depois disso, Shiryu ficou chocado ao ver o tempo de recuperação da habilidade, pois ele achava que 72 horas era o tempo máximo de recuperação, mas isso também não era ruim, pois ele tinha os grãos de areia que acabará de comprar. Então, depois de comê-los, seu tempo de recuperação subiu para 48 horas, mas ele estava se sentindo exausto, então parece que ensinar habilidades de alto nível é seu limite atual de ensino. 9,26 metade, mesmo com suplementos incríveis, ele não pode ensinar habilidades de alto nível até que melhore significativamente sua resistência. Enquanto isso, Eleven estava passando por uma mudança e, para a surpresa de Shiryu, Eleven já a havia dominado. Então, para testar essa nova habilidade, Shiryu pediu a Eleven para crescer, o que Eleven fez sem hesitar. Agora ele é muito mais alto do que antes, e Eleven se sente poderoso com seu novo tamanho. Ele está até confiante de que pode mandar aqueles javalis espinhosos voarem de uma só vez. No entanto, essa forma pode consumir muita energia, então eles não têm escolha a não ser se encolher por enquanto. Com isso, Shiryu percebeu que expandir o corpo de Eleven para o dobro de seu tamanho e encolhê-lo para metade de seu tamanho normal são os limites do nível iniciante de amplificar, o que o desaponta, pois não é o que ele esperava. E parece que ele terá que aumentar o domínio da habilidade de Eleven para ver uma mudança significativa. No entanto, ele decide não se incomodar com isso, já que Eleven acabou de aprender a habilidade, o que é suficiente por enquanto, e a habilidade agora pode ser usada a seu favor, já que ele aconselha Eleven a fazer suas refeições nesse estado, para que eles possam economizar bastante em comida. Momentos depois, Shiryu estava em sua casa, explorando as coisas que acabará de comprar, pois ficou surpreso com o fato de que apenas um feijão maravilha já havia reduzido o tempo de recuperação em 120 horas, então ele agora estava se perguntando se tomaria outro, se sua condição seria restaurada ou se ele talvez acabaria muito mais vigoroso do que antes. E, embora o manual mencionasse que os feijões milagrosos poderiam ser tomados até que sua condição fosse totalmente restaurada, ele não tinha certeza se era a escolha certa tomar mais de um por dia, mas como eram os feijões milagrosos de qualidade mais baixa,
Ele supunha que não haveria nenhum efeito colateral se ele tomasse uma. No entanto, ele não estava preparado para tomar nenhum no momento, já que um feijão milagroso pode compensar por mais de 48 horas, então seria um desperdício para ele tomar outro agora. E o manual não dizia nada sobre comer os feijões depois de cortá-los ao meio, então ele poderia perder até dezenas de milhares se fizesse isso. 11,23. Ele estava realmente pensando sobre isso e, como um único feijão maravilha custa 100.000 libras, enquanto uma gavinha de ginseng infantil custa 50.000 libras, ele agora estava considerando mudar para outro suplemento, mas não há garantias mesmo se ele mudar para o ginseng infantil, o que o faz hesitar, então ele está procurando outra alternativa. Com isso, ele notou a geleia real que comprou, também conhecida como geleia da abelha rainha ou geleia da abelha imperatriz, e como não era tão cara, porque nada mais é do que um subproduto de um animal de nível soberano que a abelha cultiva consumindo néctar de diferentes tipos de flores. Também era considerada um suplemento em sua vida passada, mas tem propriedades mais nutritivas neste mundo. Então, ele decidiu experimentá-lo facilmente. Para sua surpresa, valeu cada centavo e, mesmo que o efeito disso seja como das pílulas de liberação compradas na farmácia, tomar isso seria melhor, pois ele não teria que lidar com pílulas que restauram seu ânimo à força por meios químicos, o que era ótimo. E os feijões milagrosos, por outro lado, reduziram muito o tempo de resfriamento, então agora ele está mais do que feliz por ser rico. Além disso, ele pode parar de visitar aquela farmácia de agora em diante, para que possa dispensar os olhares estranhos dos funcionários, e a Eleven e o bicho da Zeda Verde não poderiam aproveitar muito dos 10 milhões iniciais em fundo, pois é mais eficiente usar o dinheiro em suplemento, e certamente você poderia ser o único treinador capaz de usar esses suplementos tão bem, pois agora ele pode continuar a redefinir o tempo de resfriamento da habilidade e planejar a próxima sessão de ensino de habilidades. Mas antes disso, ele notou outro item na caixa, um que ele não se lembrava de ter comprado e, para sua surpresa, era de um fã secreto dele, que lhe deu um uniforme de batalha sob medida, o que o deixou muito satisfeito, porque o treinamento na região selvagem havia terminado há 2 dias, e pelo que Yankee disse, Shiryu poderia ser mais talentoso do que os discípulos nessa academia. No entanto, ele estava desanimado porque pensou que finalmente havia encontrado um discípulo que poderia ensinar com força total. 13,24. Mas seu animal de estimação aprendeu a palma elétrica em apenas um dia, então agora ele não tinha certeza se poderia ensinar a Shiryu qualquer coisa que pudesse ser útil. No entanto, seu pensamento foi interrompido por sua filha ligando, pedindo-lhe para comer fora hoje, e para ir ao Palácio do Dragão na Vila dos Pescadores, mas ele não estava interessado, então perguntou à filha se ela havia terminado seu treinamento diário, ao que ela hesitou em responder, enquanto o pai não pôde deixar de se arrepender, porque depois que a filha passou no exame de treinadora profissional aos 18 anos, ela decidiu se especializar em criação e treinamento de animais, ela decidiu se especializar em reprodução e optou por buscar a evolução do Iron Yater, para o que ele lhe deu permissão. No final, ela enfraqueceu e não conseguiu muita evolução, e por isso ele tenta ser o mais rigoroso possível. Infelizmente para ele, não era ela que queria comer peixe, era sua esposa, então adiar não era uma opção, mas antes que pudessem fazer isso, um de seus discípulos o informou que um treinador chamado Shiryu estava na entrada, o que deixou o mestre Lin muito feliz. Poderia ajudá-lo e seus animais de estimação a aumentar sua eficiência, como um feijão cinza que poderia reduzir seu tempo de recuperação das habilidades e um mel natural que lhe dá energia depois de bebê-lo. Agora que ele tem todas essas vantagens, ele estava pronto para ir para a academia de Bambu Rock e visitar Mestre Lin. Mas antes disso, ele notou uma surpresa oferecida por um fã secreto, o que o deixou muito animado. Enquanto isso, na academia de Bambu Rock, Mestre Lin se perguntava quando Shiryu viria visitar seu lugar. Por coincidência, Shiryu chegou a tempo, deixando Mestre Lin animado. Continuando, agora que Shiryu estava na frente da academia deles, Mestre Lin se lembrou de sua filha mencionando que um panda muito disciplinado tinha sido trazido por um homem chamado Shiryu. Ele só descobriu que era a mesma pessoa quando o Dr. Liu mencionou isso. Então, ele perguntou à filha se ela conhecia pessoalmente o homem chamado Shiryu. Essa pergunta repentina a deixou muito animada, pois ela estava feliz que seu pai se lembrasse do que aconteceu e que isso só poderia significar uma coisa: ele estava interessado em Shiryu. Então, ela perguntou entusiasmadamente ao pai se Shiryu gostaria de se juntar à academia deles, o que deixou um pai nervoso. Então ele disse a ela que Shiryu não estava lá para se juntar à academia deles, mas sim para orientar o crescimento de alguém. Agora que isso estava claro, ele perguntou novamente à filha se ela sabia qual era o nível atual do panda que ele acabou de adotar. Ela respondeu que não sabia,
Mas, dado que ele não tinha retornado depois que ela mencionou que ele poderia visitar a base de criação de bambu para consultas, ela supôs que tudo estava indo bem e que estava tudo normal. Isso fez Mestre Lin suspirar profundamente, desejando que as coisas realmente estivessem indo assim. No entanto, o que aconteceu estava longe de ser normal. Agora que ele sabia que sua filha estava no escuro, ele disse a ela que Shiryu e aquele panda besta participaram da avaliação da Montanha da Virada organizada pela Associação dos Mestres de Bestas há alguns dias e conquistaram o primeiro lugar, chocando tanto o discípulo quanto Xiaoju, que mal podiam acreditar no que ouviam. Afinal, o panda só tinha despertado para o nível 3 meses antes, e com esse nível, até os javalis poderiam vencê-los. Embora ela estivesse otimista quanto ao talento desse panda, essa notícia a surpreendeu, pois ela não podia acreditar em tal taxa de crescimento. Ao ver a reação de sua filha, Mestre Lin disse a ela para se acalmar, pois tudo ficaria claro após o encontro deles com Shiryu, esperando que, se as pessoas que frequentassem sua academia fossem tão talentosas quanto Shiryu, ele teria uma vida fácil. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando sua filha lembrou o plano deles de ir ao restaurante, já que sua esposa queria comer peixe para o almoço. Surpreendentemente, Mestre Lin disse que não iria e que não se importava com os planos da esposa, porque conhecer um gênio raro era mais importante do que comer, e nenhuma esposa no mundo poderia impedi-lo de fazer o que ele queria. Ele realmente queria ver Shiryu o mais rápido possível. Essa atitude surpreendeu sua filha, já que ela não esperava que seu pai desobedecesse à rainha-mãe. Com isso, ela supôs que seu pai não tinha mais medo de dormir fora e deitar-se no chão duro de concreto. Para verificar se ele estava 100% certo de sua escolha, ela lembrou ao pai que a mãe deles estava esperando por eles dois. Essas palavras deram arrepios a ele, lembrando o que aconteceria se ele pressionasse mais. Então, sem hesitar, ele se virou e disse ao discípulo para informar Shiryu para voltar à tarde porque estava um pouco faminto. Pouco depois, Shiryu voltou para a academia de Bambu Rock e bateu à porta de entrada. Ele foi então recebido por Xiaoju, radiante por revê-lo. Ela o cumprimentou com um sorriso no rosto. Após as saudações, ela pediu a Shiryu que a seguisse onde seu pai o aguardava. Ele fez isso prontamente pouco tempo depois de encontrar o Mestre Lin, que teve a gentileza de lhe oferecer um assento, enquanto Xiaoju notou o tratamento diferente de seu pai em relação a Shiryu, porque é um pouco diferente do que era o experimento. No entanto, ela ainda não consegue acreditar no que seu pai fez no almoço antes desse encontro, questionando sua capacidade de discernir o potencial do panda de Shiryu, mesmo que ela tenha cuidado dele por meses, o que a torna amarga ao se lembrar disso. Enquanto isso, seu pai continua a conversar com Shiryu, dizendo que o Dr. Liu já lhe disse que, se Shiryu planeja vir à sua academia Bambu Rock para aprender, ele deveria ensinar tudo a ele. No entanto, segundo sua compreensão, o que ele pode ensinar sobre a cultura das bestas panda parece ser limitado, e palma elétrica e punho de canhão são, sem dúvida, os segredos de treinamento mais valiosos para as bestas panda em sua academia Bambu Rock, mas ele já os aprendeu. Além disso, embora os suplementos nutricionais usados para o cultivo sejam caros, o valor real é um pouco menor do que os suplementos de trapaça, e existem muitas alternativas para isso. Sabendo disso, ele fica desapontado, mas Shiryu não. Então, ele diz a eles que está tudo bem, vendo sua natureza gentil. Metion tenta se redimir, dando-lhe acesso aos 3 campos de treinamento da Academia Bambu Rock e também permite que ele use livremente o equipamento de treinamento. Quanto aos recursos dos Panda, a Academia Bambu Rock fornecerá tudo, o que surpreende Shiryu e Xiao, pois eles sabem que essas coisas não são baratas. Para adicionar ainda mais à sua surpresa, Metion está disposto a lhe dar o método de cultivo avançado como referência no futuro, sabendo que Shiryu já recebeu o manual básico de cultivo das bestas panda e, se tiver alguma dúvida sobre o cultivo, Metion aconselha-o a sempre procurá-lo para conselhos, pois ele está disposto a responder a todas as suas perguntas, e ele nem mesmo teria que fazer um teste como os outros aprendizes, dando tudo para apoiar Shiryu. No entanto, essas ações magoam os sentimentos de Xiaoju, porque seu pai não foi tão generoso com ela. Enquanto isso, Mestre Lin está jogando xadrez 4D em sua mente neste momento, pois ele acha que deve haver uma maneira especial de tratar gênios como Shiryu. Com isso, Shiryu aceita a generosidade com alegria, pois quem não gostaria de comida em lugares sem restrições e ter um mestre de bestas de alto nível que pode fornecer informações é um sonho para um jovem como Shiryu. E agora ele pode comprar suplementos sem reservas. No entanto, ele está preocupado se a Academia Bambu Rock pode suportar esse tipo de carga, pois o apetite de Leben está aumentando a cada dia. Normalmente, está tudo bem, mas depois que ele experimentou outras iguarias, ele come o dobro. Quanto à comida do vidro de algodão verde, deve haver o suficiente em todos os lugares lá fora. Com isso,
Shiryu estava feliz por ter feito a escolha certa ao ingressar no departamento em Leben. Agora que isso estava resolvido, Metion decidiu entrar nos negócios, continuando a conversa com Shiryu e perguntando se o que ele ouviu de suas fontes estava correto. Seu panda já havia aprendido palma de iluminação e sua habilidade de endurecimento também atingiu o nível de especialista, o que Shiryu confirmou, enquanto Shoutou suava muito tentando se recompor, pois não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A conversa deles ficava mais extravagante à medida que avançava, e agora que Metion tinha confirmado, ele disse a Shiryu que ele deveria se concentrar primeiro no treinamento da palma de iluminação, pois sua curva de aprendizado é menor do que a do punho de canhão, e ele não deveria aprender tantas habilidades em uma única sessão, ou seu panda ficaria sobrecarregado. Mas se ele realmente quiser, ele deve primeiro dominar a palma elétrica e depois pode passar para outra coisa. Shiryu concorda com Mestre Lin, porque ele sabe muito bem que não pode adicionar mais habilidades ao Eleven por enquanto. Quanto ao canal do punho, ele simplesmente decidiu esquecer, mesmo que um panda normal sinta falta dessa habilidade, seu panda é diferente e não sentiria falta. Zender Claw deve ser suficiente, pois é semelhante, então ele não sente a necessidade de adicionar um punho de fogo apenas para aumentar a área de ataque, mesmo que haja tal demanda. Provavelmente ele obterá habilidades mais avançadas que o canal do punho no futuro. Agora as coisas estão esclarecidas. Como há muito poucos registros sobre a palma elétrica vindos de fora, Matt decidiu levar Sirius para o campo de treinamento para explicar detalhadamente a habilidade de palpitação elétrica. No entanto, antes disso, ele deve apresentá-lo a outros aprendizes, pois quando ele vier para a sala de artes marciais no futuro, é inevitável que ele entre em contato com eles. Então, essa é a escolha certa a fazer. Quanto aos vários equipamentos de treinamento na sala de artes marciais, se Outlook estiver pensando se o poder de Shiryu realmente vale o esforço de seu pai, e seria ótimo se sua mãe estivesse aqui, ela provavelmente gostaria de saber também. Por coincidência, Matt estava pensando a mesma coisa, pois ele só ouviu falar das grandes realizações de Shiryu através de Nyanki, e a situação de Shiryu não está clara o suficiente para ele. Então, ele pede educadamente a Sirius para ter uma luta real com seus aprendizes em artes marciais, para que ele possa entender melhor a situação específica de Shiryu. Como esperado, Se reagiu primeiro, pois ela desejava que seu pai dissesse isso, enquanto Shiryu, por outro lado, estava empolgado porque estava confiante em suas habilidades. Agora que eles estão no campo de treinamento básico, ele informa a Shiryu que este lugar é usado para as atividades pós-jantar dos aprendizes em artes marciais. Normalmente, apenas os aprendizes de nível iniciante vivem no ginásio de artes marciais para receber treinamento rigoroso. Graças à habilidade de Shiot, ele conseguia ouvir os pandais reclamando desse treinamento estúpido, mas quem poderia culpá-los, já que apenas psicopatas começariam a treinar logo após o almoço. Agora que Shiryu vê a verdadeira reação de um panda comum ao treinamento, ele não pode deixar de pensar como Event ficaria desgostoso se visse essa cena. Mas esse treinamento é necessário, pois os pandais têm uma personalidade preguiçosa que precisa ser gradualmente mudada durante o treinamento. Caso contrário, eles não teriam chance em uma verdadeira batalha. Ao notar como Matt tem dificuldade com a personalidade dos pandais, Shiryu afirma com orgulho que não terá esse problema com Eleven, pois ele é muito disciplinado por natureza. Ele não comerá até completar uma certa quantidade de treinamento. Caso contrário, ele não se forçará a comer. Isso choca Matt, que mostra sua surpresa, pois parece que Venti é mais extravagante do que o esperado. Ela olha para Shiryu com suspeita nos olhos enquanto pergunta o que ele fez com Eleven desde que o adotou, fazendo-o suar, pois ele gostaria de não ter aberto a boca, pois ele sabe muito bem por que Venti treina tão duro. Ele se sente culpado por receber uma habilidade de seu manual, pois acredita que é vergonhoso receber algo sem fazer nada, então ele está tentando compensar com seu suor e esforço. Felizmente, a atenção deles foi desviada para os dois pandais que agora estão lutando no campo de treinamento, mas isso era de se esperar, já que após o aquecimento eles são obrigados a fazer um treinamento básico em dupla e praticar uns com os outros, o que surpreende Shiryu, pois é diferente do que eles costumavam fazer contando com a gravidade e placas de aço para praticar. É mais eficaz agora que um deles está explicando as coisas importantes no campo de treinamento. Era hora de testar Shiryu, e como seus pandais são essencialmente de nível 8 a 10, ele decidiu simplesmente escolher o mais forte deles para que Shiryu lutasse. Isso surpreendeu Shiryu, pois parecia um sonho se tornando realidade para ele. Eleven, ao ver sua reação,
chamou a atenção com um ruído gigante para apresentar o recém-chegado, o que o intrigou muito. Ao mesmo tempo, os outros discípulos notaram que sua irmã mais velha estava no campo de treinamento, então fizeram o melhor para que ela os notasse, mas eram apenas personagens secundários e foram ignorados. Enquanto um deles apresentava Shiryu a gigante cinza, o que o decepcionou, pois ele se revelou apenas um novato afinal. No entanto, eles receberam Shiryu de braços abertos, dizendo palavras gentis e saudações. Agora que isso foi feito, um deles disse a gigante cinza que ele não teria que fazer treinamento organizado hoje, já que teria uma luta com Shiryu. E se ele perdesse, ele e seu panda teriam que dobrar seu treinamento. Isso surpreendeu Jean Gai, mas ele ainda estava confiante, pois sempre guiou os novos chegados e acreditava que não perderia. Os outros discípulos também pensaram o mesmo, achando que seu mestre estava apenas dando um golpe no ego de um novato para mostrar a força de seu ginásio do bambu rochoso. Com isso, ambos convocaram seus pandais para que a luta começasse. Mas depois de ver Eleven, os discípulos ficaram chocados ao perceber que ele era apenas um panda de nível 6, realmente um novato, enquanto Jean Gai tinha um Eronutor despertado de nível 10 com um endurecimento competente. Eles estavam mais do que certos de que seria uma luta unilateral. Com isso, Eleven conseguiu facilmente afastar o panda de nível 10, chocando tanto Soltu quanto um deles. Além disso, a palma elétrica estava agora mostrando sua verdadeira força. Parecia que o pequeno panda havia treinado duro para aprimorar essa habilidade. Embora o ataque não tenha nocauteado o panda de nível 10, eles estavam certos de que ele havia sofrido danos consideráveis e provavelmente estava paralisado. No entanto, o panda não era uma presa fácil e conseguiu se levantar e se recuperar por pura vontade de lutar. Percebendo que seu adversário agora era uma ameaça, Jean Gai não queria perder, pois sabia que seu panda não podia dobrar seu treinamento. Com isso, ele decidiu dar tudo de si e ordenou que sua besta usasse seu endurecimento, o que ela fez instantaneamente, lançando-se em Eleven enquanto carregava seu ataque. Surpreendentemente, Shiryu permaneceu calmo e ordenou que Eleven não desviasse, mas simplesmente contra-atacasse. Mesmo Eleven ficou confuso e perguntou se seu treinador estava falando sério. Vendo a determinação de Shiryu, ele explicou que era uma oportunidade para mostrar a todos sua habilidade de endurecimento e palma elétrica, mantendo sua outra habilidade oculta por enquanto. Agora que a confusão foi esclarecida, Eleven fez o que lhe foi dito. Ele recebeu o ataque e sofreu danos visíveis, surpreendendo o gigante cinza, que não conseguia entender como o pequeno panda já tinha uma habilidade de endurecimento competente, muito superior à sua. Enquanto isso, o panda de gigante cinza tentou atacar sem pensar, mas Eleven não ficou parado e lançou um contra-ataque surpreendente por baixo, derrotando facilmente o panda em pouco tempo. Shiryu prestou homenagem, pois a batalha havia terminado, enquanto o gigante cinza ainda estava tentando entender o que aconteceu. Ele não conseguia acreditar que o panda do novato já tinha um endurecimento competente, mesmo que fosse apenas um panda despertado de nível 6. Nem os pandais de seus irmãos que passaram no exame profissional eram tão impressionantes.